Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos para escritores, acesse esse primeiro link que está aparecendo aqui embaixo. E se você quiser entrar para o meu grupo do Telegram, onde eu posto semanalmente exercícios de escrita criativa, acesse o segundo link que está aqui abaixo do vídeo. Bom, hoje nós vamos tentar responder a pergunta: o que um escritor cancelado deve fazer? Esse vídeo é um vídeo da série Dúvidas de Escritores, onde eu respondo dúvidas que são enviadas para mim aqui nos comentários dos meus vídeos. Essa dúvida foi enviada pelo Rodrigo Rassul. Talvez eu esteja pronunciando aí seu sobrenome errado, Rodrigo. Mas vamos lá, sua pergunta foi: Vilto, queria te perguntar o que um escritor independente cancelado deve fazer? Expor o seu ponto, reclamar ou ficar quieto? Primeiramente, queria começar agradecendo o Rodrigo por enviar sua pergunta e convidar vocês a enviarem mais perguntas para que eu possa continuar alimentando esse quadro aqui do canal. Bom, primeiro, se você não sabe o que é ser cancelado, vou dar esse contexto para você entender. Ser cancelado na internet significa que você disse ou você fez algo que não é muito aceito no mundo de hoje, no mundo onde já há um pouco mais de desconstrução de alguns conceitos que estão estabelecidos, ou que estavam estabelecidos. Então a pergunta do Rodrigo foi o que eu faria, ou o que um escritor independente deve fazer. A primeira coisa que eu acho que o escritor cancelado deve fazer é se perguntar se as pessoas não estão certas em cancelá-lo, tá? Será que você não está muito apegado? Eu não estou falando você, Rodrigo, eu estou imaginando aqui, porque eu já me imaginei muitas vezes sendo cancelado. Porque vez ou outra eu posso vir a falar algo machista, algo ofensivo, algo talvez racista. Pode acontecer de eu escapar nisso. Por mais que eu tente monitorar minha fala, por mais que eu tente aprender, ouvir com as pessoas para conhecer pontos de vista diferentes, mas eu fui criado, eu fui formado numa cultura assim, onde eu sou o homem branco hétero, que teoricamente tem a razão, que teoricamente está em posições de liderança, então, teoricamente não, teoricamente é uma palavra errada, na prática, Então, eu preciso ouvir esses outros grupos sociais, do qual eu não faço parte, para que eu aprenda, a lidar, a conviver, que eu aprenda o meu lugar, Eu não sou o dono do lugar. Então, acho que a primeira coisa que o escritor deve saber fazer é se perguntar se ele não está errado. Eu acho que isso é essencial. E eu espero, sinceramente, de coração, que se isso um dia acontecer, de eu der uma escorregada feia, que alguém venha me alertar, que alguém venha me falar, e que não fiquem tipo um grupo defendendo, um grupo atacando, que eu acho que é uma coisa que não agrega nada mesmo. E pessoas são passíveis de erros. Existem alguns erros que são difíceis de aceitar, mas algumas falas, algumas coisas, a pessoa é passível de erro, Pode acontecer, eu já devo ter errado, talvez ninguém percebeu. Eu digo no sentido óbvio, na vida eu já errei muito, mas eu digo nos vídeos eu já devo ter falado alguma coisa imprópria e talvez ninguém ainda percebeu. Mas eu espero que o dia que acontecer alguém venha me alertar. Mas vamos fazer um exercício imaginativo e pensar que isso aconteça de uma forma injusta, que a pessoa não falou aquilo, mas que chegou alguém dizendo e foi atribuído a fala aquilo, alguém fez uma montagem, não sei. E isso aconteceu de forma injusta. A gente sabe que é até um ditado que o ônus da prova é da acusação, É a acusação que tem que provar. Mas na internet a gente sabe que não é assim que funciona, Quando alguém é acusado, todo mundo apedreja. E as coisas na internet escalam, viralizam muito rápido. Mas vamos fazer um exercício imaginativo que eu, Vilto Reis, fosse acusado de algo muito grave, como, por exemplo, sei lá, não pagar pensão, talvez, ou algo muito pior, como... sei lá, gente, é difícil, falar um negócio assim, mas... cometi algo impróprio com um menor, vamos dizer assim, Nossa, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que meu nome seja ligado a nada disso. Mas imaginamos que eu fosse acusado disso. O que eu vou indicar, talvez uma assessoria de imprensa indicaria outra coisa totalmente diferente, mas é o que eu faria, eu, Vilto Reis. A primeira coisa que eu faria se eu fosse acusado disso, não sendo culpado, a primeira coisa é me retirar da internet, porque eu ia precisar de distância, porque as acusações emocionais, o ataque, que seria feito, seria muito grande, seria horrível, pesado. Então, eu tendo ciência de que eu sou inocente, eu ia me retirar da internet 2 dias para tentar pensar o que eu ia fazer. Isso seria a primeira coisa que eu ia fazer de cara. Depois, eu acho que eu gravaria um vídeo, eu não postaria texto,
Porque eu acho que o texto dá uma ideia muito de que aquilo não foi a pessoa mesmo que está falando, mas que ela foi orientada, ou é uma assessoria de imprensa escrevendo aquilo. Eu acho que eu gravaria um vídeo contando a minha versão dos fatos, explicando e pedindo para as pessoas esperarem pelo julgamento da lei. Você acaba ficando de mãos atadas e você precisa apelar para um bom senso que às vezes não existe das pessoas. E por mais que eu, Vilto Reis, tenha as minhas desconfianças de como a lei é aplicada no Brasil, né, ainda mais sendo alguém criado na periferia da cidade, naturalmente, o meu contexto me impulsiona para desconfiar da lei. Eu teria que apelar para a lei, sabe? Eu teria que apelar para essa ciência das pessoas de que as coisas precisam ser explicadas, precisam ser transparentes. Eu não vejo outro caminho. Mas é o que eu faria, talvez existam outros caminhos. Mas eu vou falar uma coisa também, tá? Ao mesmo tempo que as pessoas na internet julgam muito rápido, elas esquecem muito rápido das coisas. Então, às vezes, o cara que é cancelado terrivelmente em uma semana, daqui a um mês ninguém mais lembra do que ele fez. Então, isso é tanto pro lado bom como pro lado ruim, né? Então esse esquecimento às vezes é bom, às vezes é ruim, porque a gente já tá num país onde nós lembramos muito pouco da nossa memória histórica e isso nos acarreta uma série de problemas. Então agora com a internet a tendência é isso se intensificar cada vez mais. Então seria basicamente isso que eu faria. Eu acho que esse vídeo é um pouco inconclusivo, na verdade, porque não existe uma resposta certa para como agir nessas situações. Mas é um caminho. É o caminho que eu, Vilto Reis, tomaria. Talvez daqui a 2, 3 anos eu tenha uma opinião diferente. Mas hoje é o que eu faria. Obviamente espero que isso não aconteça comigo. Mas fica aí o registro, né, de como eu me comportaria numa situação assim. Lembrando, né, sempre daquilo que eu falei primeiro. Se você tiver errado, e sempre que você for cancelado, acusado, eu acho que talvez você deve se perguntar se você não está errado. Você deve rever os seus conceitos, rever aquilo que você acredita. Então, sim. Então, para depois pensar nessas coisas de como agir. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, um pouco polêmico. Se você concorda comigo, coloque a sua opinião aí nos comentários. Se você não concorda, coloque também, sempre de maneira educada, para a gente continuar essa discussão. Então esse é o nosso vídeo de hoje, até o próximo.